Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está no ar. Estamos começando nossa jornada de hoje aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, com imagens pela AltV, a TV da internet, redes sociais também, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para 20 cidades lá da região. Aqui pela próxima hora, a gente quer você por aí comentando, curtindo, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala. Faça perguntas aos nossos entrevistados de hoje. Sua interação é bem legal pelo WhatsApp, 973350038. Mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman. Vamos conhecer então os nossos convidados de hoje, que vão tratar dos temas por aqui propostos. Eu apresento primeiramente a Soninha Francini. Ela é a secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Tudo bem, secretária Soninha? Bem-vinda. Obrigado pela presença mais uma vez com a gente. Obrigada, digo eu, pelo convite mais uma vez. Sempre bom estar aqui com vocês. Também com a gente, na nossa bancada do Gente que Fala, Carolina Fernandes, jornalista, autora e palestrante, colunista do canal Bússola, na revista Exame e do portal Costumer, e também ela é CEO e fundadora do Hub Cubo Comunicação. Tudo bem, Carolina? Muito bom, Mauro. Agradeço aí a oportunidade de falar com vocês hoje um pouquinho. Obrigado pela presença. Também com a gente, Cida Raiz, psicóloga, terapeuta, conselheira do Consocial da Fiesp e da União Afro Brasil. Ela é comendadora da Oiupalpo na Limpo. Tudo bem, Cida? Tudo bem? Boa tarde. Prazer estar com todos vocês aqui. E o doutor Rafael Valentini, também na nossa bancada do Gente que Fala de hoje, advogado criminalista, sócio do FVF Advogados. Tudo bem, doutor Rafael? Tudo bem? Bom dia, Mauro, a todos os colegas aqui. Enfim, vamos lá, mais um papo. Vamos lá para o primeiro assunto dessa edição de terça-feira do programa Gente que Fala. Daqui a pouquinho, os líderes das bancadas partidárias na Câmara Municipal de São Paulo, daqui a pouquinho, porque é a partir das 2 da tarde, né, devem decidir se haverá prioridade para a instalação de uma CPI para investigar as atividades do padre Júlio Lancelotti e também de entidades que atuam na Cracolândia. A CPI das ONGs, como vem sendo chamada, tinha perdido força após internautas, sindicatos, figuras públicas saírem em defesa do padre Júlio Lancelotti, mas voltou agora às manchetes ontem exatamente, quando a arquidiocese afirmou numa nota que tomou conhecimento de um suposto novo fato de abuso sexual e que decidiu abrir uma investigação para buscar a verdade. Secretária Soninha, eu começo com a senhora a respeito desse tema. Primeiramente, a respeito da expectativa do que pode acontecer na Câmara Municipal daqui a pouco. Haverá reunião de líderes, isso acontece todas as terças-feiras. As bancadas se reúnem, portanto, para definição daquilo que vai para a pauta de votação lá na Câmara Municipal. Qual que é a sua expectativa em relação a este tema? Bom, em relação à possibilidade da CPI ser realmente instalada, eu aposto em nenhuma possibilidade. É importante, são tantas camadas sobrepostas, né? Mas é importante entender como é que funciona a aprovação de uma CPI na Câmara Municipal de São Paulo. Um primeiro aspecto é que as CPIs são instaladas por ordem cronológica. Então, já aconteceram algumas cenas que às vezes beiram o bizarro, mas no mínimo insólito, que é os vereadores correndo para ser o primeiro a protocolar um pedido de CPI, com o assessor dormindo na porta da secretaria de véspera, dificultando o acesso ao elevador. É uma coisa de doido. Então, as primeiras CPIs que são instaladas são por ordem cronológica, a menos que o plenário da Câmara concorde em inverter a ordem. Então, o fato é que muitos vereadores protocolam uma CPI e eles
sequer tem a expectativa de que aquela CPI realmente tenha os votos necessários para ser instalada. Então, tem uma primeira fase em que os vereadores assinam, tá bom, você quer pedir a instalação dessa CPI? Tá bom, claro, pode ir lá pedir, lógico. Então, tem uma fase de concordância que é uma mera formalidade ou quase uma cordialidade coletiva. Não, vereador, claro, eu não apoio essa CPI, eu não concordo com o teor dela, mas o senhor quer aprovar? Tá bom, eu aceito que o senhor protocole o pedido. Aí você realmente conseguir inverter a ordem. Vários vereadores têm total interesse na sua CPI, naquela que ele está propondo. Então, entre outras coisas, significa abrir mão da sua proposta para concordar com a inversão de pauta para aprovar a CPI proposta por um colega. Então, em condições normais de temperatura e pressão, já é difícil inverter a ordem de protocolo de uma CPI para que ela seja aberta. As atuais condições não são nem um pouco normais de temperatura e de pressão. Começa com a deturpação que se deu no meio do caminho. Não é no meio do caminho, desde o início, disso ser chamado de a CPI do padre Júlio Lancelotti. Isso é um absurdo. Não é possível pensar numa comissão parlamentar de inquérito para investigar uma pessoa, uma determinada pessoa, seja ela qual for. CPI das ONGs é algo que está sempre em pauta. Teve uma CPI das ONGs muito famosa, acho que foi no governo Dilma, ou talvez no segundo mandato do Lula, a CPI das ONGs, vamos investigar para onde vai o dinheiro público. Não é à toa que as pessoas pedem esse tipo de investigação. Eu compreendo, quer eu concorde ou não com o objeto, eu compreendo que se propõe a fazer uma comissão parlamentar para investigar para onde vai o dinheiro público das parcerias com organizações da sociedade civil. Inclusive, o próprio padre Júlio se pronunciou nesse sentido, né? Falou assim, claro, querem fazer uma CPI sobre para onde vai o dinheiro público, eu não recebo nenhum dinheiro público, mas se vocês quiserem, podem investigar à vontade. Mas aí, no fim, né, virou essa coisa tipo assim, nós vamos convocar o padre Júlio Lancelotti para vir aqui dar satisfações na CPI. Isso é uma coisa tão deturpada, tão fora do escopo do que deve ser uma comissão parlamentar de inquérito. Eu posso ser chamada, já fui várias vezes, para ir depor numa CPI, e aí tem a investigação legítima, honesta, verdadeira, e tem várias versões de caça às bruxas. Tem várias versões de palanque, de esculhambação, e nesse caso específico já tem muito de palanque, deturpação, esculhambação contra o padre Júlio, a favor do padre Júlio. Não tem a menor possibilidade, eu acredito, primeiro, de ser instalada essa CPI, e segundo, caso fosse instalada, de realmente acontecer uma investigação correta, equilibrada, sobre as parcerias feitas pela administração pública com organizações da sociedade civil. Doutor Rafael, sua análise a respeito desse tema, considerando até o que a secretária Soninha nos explicou, até porque foi vereadora e conhece muito bem o regimento interno lá da Câmara Municipal de São Paulo, e até porque para você instalar uma CPI, se já estiverem em funcionamento 5 CPIs, esse caminho também não é possível. É preciso encerrar uma CPI para iniciar uma nova e seguir a fila, né, conforme o protocolo de cada uma delas, é o que diz o regimento, enfim. Então tem todo esse imbróglio, fazer essas inversões que realmente, como explicou a secretária Soninha, tudo isso é muito inviável a essas alturas do campeonato. Seu entendimento? Bom, primeiro, a Soninha abordou muito bem as questões, como deveria ser, né, uma CPI. Então, para mim, o ponto envolvendo aqui, especialmente o padre Júlio Lancelotti, é uma etapa anterior. A gente não está falando de CPI aqui, a gente está falando do uso indevido de um instrumento legítimo, investigativo, de atribuições que os parlamentares vão ter para poder apurar, atribuições que, a princípio, seriam da Polícia Federal ou Civil, para perseguir uma pessoa que, pelo menos até onde se tem notícia, apenas colaborou com aqueles esquecidos, que são as pessoas que a maioria preferem varrer do que, na verdade, procurar algum tipo de auxílio. E dito isso também, é o que a gente chama de lawfare, né? Essa expressão cada vez mais comum que a gente tem visto, a expressão do lawfare, para deixar o nosso ouvinte um pouco mais familiarizado, caso não conheça bem o termo, que é isso, é você usar os expedientes
judiciais, oficiais, para, na verdade, não é buscar uma responsabilização, uma apuração, mas é usar aquilo como um verdadeiro incômodo, um verdadeiro bode na sala para perseguir e atacar os seus desafetos ou arruinar a imagem de alguém. Em período de eleição, isso é extremamente comum. Surge um inquérito policial do nada contra um determinado político. Assim como vem um contra-ataque e acontece o mesmo, e assim vai o uso desses instrumentos de maneira indevida. Mas, no meu modo de ver, as questões regimentais, as questões já foram muito bem abordadas pela Soninha, mas acho que eu prefiro focar muito na parte anterior a isso, que é o seguinte: a gente não pode permitir, tem que haver um controle de legalidade, talvez pelo Poder Judiciário, vai se discutir talvez se o Judiciário deve se intrometer, por assim dizer, em questões relacionadas às atividades dos parlamentares, do Legislativo. Mas agora, qual é o caminho se não for uma intromissão provocada, evidentemente, do Poder Judiciário para situações como essa, em que se tenta emplacar uma CPI para os seus próprios louros, certo? Então, estão ali os vereadores buscando, por exemplo, uma repercussão nas redes sociais, engrandecer por meio de uma pauta com seus votos, seu eleitorado, e por aí vai, né? E além do que, perseguindo uma pessoa que, repito, faço questão de deixar isso muito claro, que tem, até onde se tem notícia, só tem trabalhado por bem. Tudo bem que nem Jesus Cristo era uma pessoa unânime, né? Nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todos, ou seja, é uma coisa impossível. Mas agora o padre Júlio Lancelotti, por meio dessa CPI, tem sido vítima reiterada aí de uma perseguição indevida, no meu modo de ver. Cida Raiz, sua análise. Bom, é, é incrível, né, como as pessoas conseguem tentar, de uma forma ou de outra, fazer com que a vida de pessoas, e não a ação dela, né, seja não julgada, né, mas analisada com critério. Então, por exemplo, eu ouvi muito, né, durante a minha vida, eh, a frase de que todos são inocentes até prova o contrário, né. E, por outro lado, a quem acusa cabe o ônus da prova, né. Então não dá para você afirmar que é isso ou aquilo, e se, segundo a notícia, né, a própria igreja vai investigar, é o órgão ao qual o padre está ligado. Então cabe a eles dizerem se houve ou não, e se houve, que tenha as devidas, punições cabíveis, não é. Mas quem está de fora, se a gente vê que a Cracolândia, se fosse uma pessoa, já seria pai de família, já estaria com a vida constituída, né, porque são 30 e tantos anos que existe, e não resolve. Então, ao invés de focar no problema, foca nas pessoas. E as pessoas só são parte do problema. Elas não são o problema é a Cracolândia. O que as instituições públicas e privadas fazem para que aquilo tenha um estanque, acabe, minimize? Ao contrário, ano a ano a gente só vê todas as políticas que foram implementadas ali, nenhuma deu certo. Esparramou, distribuiu, mas ela só cresce. E cresce a olhos vistos, né? Hoje você não tem nenhuma segurança de andar no centro da cidade, embora atualmente tenha tido mais policiamento, ainda assim, o policial é uma pessoa, ele não está em todas as esquinas ao mesmo tempo. Então, em qualquer país do mundo, o centro da cidade é o melhor lugar que o visitante percorre e vai. É isso que traz dinheiro para o município. E o nosso centro é o único que eu conheço, já andei por alguns países, mas é o único que eu conheço que você não pode ir, não pode levar um visitante, que as pessoas estão em risco o tempo todo. Mesmo quem mora ali, quem habita ali está em risco. Então, acho que é o foco. Tirar o foco do real problema, que é a Cracolândia, e trazer o foco para a pessoa. E o juízo, né, o julgamento, ele às vezes é perverso, ele pode lá na frente descobrir que a medida foi exagerada ou que tenha que retornar e pedir desculpas, né. Então eu prefiro, acompanhar os fatos, né, a quem acusa cabe o ônus da prova, então que prove de que realmente houve ou não negligência, má-fé e etc. Carolina Fernandes, sua análise. Eu concordo aí com o que a Cida está comentando. Então, a arquidiocese é o órgão responsável aí e que distante de interesses políticos, né? Então, com eles,
avaliando, enfim, essa nova ocorrência que estão informando, cabe avaliação aí, para daí a gente poder falar algo a respeito com mais propriedade. Secretária Soninha. Eu consegui, com alguma dificuldade, localizar no site da Câmara o pedido de abertura da CPI, o texto do requerimento original. E vale a pena a gente ver como as coisas vão se distorcendo e deturpando, e nesse caso, a partir de uma declaração do próprio autor do requerimento, não é que uma pessoa foi lá e disse uma coisa e outras entenderam errado. O texto original permitiria a abertura de uma CPI sem muito questionamento. Requeiro a instalação de criação de parlamentar de inquérito com a finalidade de investigar as organizações não governamentais que fornecem alimentos, utensílios para uso de substâncias ilícitas e tratamento dos dependentes químicos que frequentam a região da Cracolândia. É isso. Aí vem uma justificativa: a Cracolândia é um problema social crônico que afeta não apenas os indivíduos diretamente envolvidos, mas toda a comunidade ao seu redor. A atuação de ONGs é de suma importância, muitas delas desempenham um papel crucial no fornecimento de assistência, tratamento e reabilitação aos dependentes químicos. No entanto, a atuação dessas ONGs não está isenta de fiscalização, sendo necessária a criação de uma CPI, até porque algumas delas frequentemente recebem financiamento público para realizar as suas atividades e assim por diante. Quer dizer, não é à toa que algumas vereadoras e vereadores que assinaram o requerimento da CPI e disseram tudo bem, pode prosseguir. Depois se sentiram tapeados, enganados, traídos, retiraram o pedido de abertura, porque se você ler o texto, era uma CPI viável. Com certeza, eu, como secretária, seria convocada lá para prestar esclarecimentos sobre as parcerias que nós temos, os trabalhos que nós conhecemos. Mas aí o próprio autor desviou isso para falar que era uma CPI para investigar o Padre Júlio, que o Padre Júlio... Então, é uma barbaridade, como aquilo que até que teria começado com razoabilidade, virou uma caça às bruxas totalmente degringolada. Muito bem, gente. Esgotado aqui esse nosso primeiro assunto do programa Gente que Fala de hoje. A gente segue por aqui, Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura, AM 990, de 2 córregos no Centro-Oeste Paulista e 20 cidades da região. Próximo assunto, gente. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo vai atuar nos circuitos dos blocos de rua e no sambódromo com a presença de profissionais qualificados para receber denúncias e acolher vítimas de assédio sexual e outras violações como racismo e LGBTfobia. A medida servirá para reforçar a consciência dos foliões de que não é não e também da iniciativa Não Se Cale. No Carnaval de Rua também haverá distribuição de pulseiras para garotada, né, para identificar as crianças nessa facilitação, na localização, caso elas venham a se perder dos pais ou dos responsáveis durante toda a brincadeira, durante toda a folia. Secretária Soninha, vamos desenhar melhor como é que isso tudo vai acontecer. Existem alguns pontos estratégicos onde circulam os megablocos e também no sambódromo, em que a gente monta uma tenda próxima a uma das nossas unidades móveis, quer dizer, uma van toda caracterizada, e ali tem pessoas preparadas para acolher reclamações, denúncias, pedidos de ajuda diversos relacionados a todos esses tipos de discriminação e violação de direito, LGBTfobia, racismo e o que infelizmente acontece muito, várias formas de discriminação, de assédio, de importunação contra mulheres. Então, a pessoa pode nos procurar diretamente dizendo: eu estou sendo importunada, eu estou sofrendo assédio, tem uma pessoa passando dos limites que está me constrangendo, ou isso é muito importante também, que as pessoas possam chamar a nossa atenção para o que estiver acontecendo com outras pessoas, tipo, olha, eu passei por um casal e tá dando ruim ali, a moça tá super alterada, tá chorando, tá nervosa, tanto é que a gente também instituiu aquele sinal, a gente, né, a sociedade, os governos vários, organizações, aquele sinal de pedido de ajuda super discreto, super sutil, porque às vezes até pedir ajuda
tá difícil. Então, a gente tem as nossas equipes ali de plantão para fazer um acolhimento, uma orientação, para levar, encaminhar para outro lugar, se for o caso. E também temos gente circulando no meio dos blocos, nas arquibancadas, nos camarotes do Sambódromo, com a camisa rosa choque, para ficar bem fácil de visualizar, de achar ali no meio da multidão. Porque é o seguinte, é brincadeira, o mundo tá ficando chato. Não, só é brincadeira se todo mundo tá curtindo. Se eu tô brincando e a pessoa não tem graça nenhuma, ela tá constrangida, ela tá sendo invadida, ela tá sendo tocada sem querer tocar, ela tá tendo que lidar com palavras, com expressões escabrosas, né? Tipo, não, eu não quero, eu não sou obrigada a querer. Então tá fazendo um grande sucesso a nossa disponibilidade, sucesso assim, porque as pessoas têm a quem recorrer. Às vezes, quem está te importunando é o seu namorado, é o companheiro, às vezes é um estranho. Então, não é uma situação fácil para uma mulher lidar, e por isso a gente está lá presente, distribuindo também as pulseirinhas para as crianças se identificarem, e também adesivos. Todo mundo tem que ser o porta-voz da mensagem. Então, tem um adesivo, não é não, pediu para parar, parou, esgotou. Primeiro fim de semana de pré-carnaval, a gente já precisa mandar fazer mais tatuagem temporária, porque as pessoas estão aderindo a esse movimento. Bom, esse pessoal que vai trabalhar para a secretaria, como você destacou, secretária, com rosa-choque, ou seja, é para ser visto mesmo. Então, eles vão estar circulando, eles terão que ser provocados, digamos, pelas pessoas que se sentirem ali agredidas de alguma maneira. Vou levar a informação para frente, ou eles podem flagrar alguma coisa e, nesse flagrante, também tomar algum tipo de atitude. As duas coisas. Eles podem ser acionados pelas pessoas, né? Como eu disse, pedindo ajuda para si mesmo, falando assim, olha, tá meio esquisito ali aquela situação, tá meio ruim, a moça não tá bem, ou pode ser um homem também, mas é que 90% das vezes que é importunado, assediado, abusado é mulher. E também eles têm, né, toda a orientação para prestar atenção caso alguém faça o sinal, e mesmo que ninguém faça sinal nenhum, identificar, e tem todo um jeito de chegar e abordar, tudo bem, tá precisando de alguma coisa, ou mesmo de se fazer, de se postar presente. Então, o pessoal se reúne muitas vezes agora mesmo, está tendo reunião para avaliar como foi o fim de semana passado, para melhorar cada vez mais para os próximos. Então, sim, podemos ser chamados, mas também tomamos iniciativa. Como foi o fim de semana passado e como foram os outros carnavais também. Essa é uma medida que já vem de outros tempos, né? E, claro, a partir dos resultados, sofrendo os aprimoramentos, né? O que tem sido muito bom, né? E agora tem o protocolo não se cale formal, quer dizer, em que os organizadores de evento precisam prever, por exemplo, um lugar seguro, um lugar protegido para uma pessoa ser imediatamente atendida, se for o caso. Então, não é assim, não, vem cá, entra aqui na viatura, vamos lá fazer um boletim de ocorrência. A gente também respeita o tempo, a necessidade, as circunstâncias da vítima, né? Da pessoa que está se sentindo, que está sendo importunada, assediada. Então, é legal que agora está cada vez mais institucionalizado, formalizado, tem um roteiro, tem uma previsão. Como é que a gente faz? Como é que a gente age? Como é que a gente lida? Claro que, em algumas situações, isso é mais complicado do que em outras. Num carnaval com uma avenida que mal se circula, tem lá seus próprios desafios. Mas seja onde for, é um evento, tem um lugar, tem pessoas preparadas, tem sinais combinados e tem um lugar para essa mulher, ou não necessariamente uma mulher, ser acolhida. E a partir dali, com calma, resolvemos juntos qual que é a melhor medida a ser tomada naquele momento. E essa adesão incrível, né, das pessoas de quererem fazer parte disso. Tem menos gente dizendo, ai, tá ficando chato, credo, não pode nem brincar, e entendendo a diferença entre a brincadeira e a importunação e saindo aí com a sua tatuagem. Pediu para parar, parou. Como é que vai funcionar o apoio, secretária, da GCM e da Polícia Militar, nos casos que forem flagrados? A Polícia Militar tem uma área específica dela num dos circuitos, que é ali perto do Obelisco, do Ibirapuera. Em todos os outros lugares onde tem a Secretaria de Direitos
Humanos tem a GCM próxima para também fazer alguma intervenção mais firme, se for o caso, e para também fazer o deslocamento dessa mulher, se for também um caso, né, de um boletim de ocorrência, de um atendimento de saúde. Então, a Guarda tem sido super parceira na violência, né? O programa Guardiã Maria da Penha, em que a mulher que está com medida protetiva a seu favor, ela tem, ou que um parecer técnico diga que ela precisa disso, mesmo que não tenha sido concedida a medida protetiva, ela fica vinculada a uma determinada unidade, uma viatura, uma equipe da Guarda Civil Metropolitana, regularmente por onde ela mora, por onde ela trabalha, e essa mulher tem um aplicativo para chamar imediatamente essa equipe da Guarda Civil para uma ação de emergência, também agora atuação especializada para agir com mulheres vítimas de violação de direitos. Muito bem, vamos seguir aqui com o programa Gente que Fala pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, com imagens no AltV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de 2 córregos no Centro-Oeste Paulista e 20 cidades da região. Próximo assunto aqui é o seguinte: o jogador Vinícius Júnior foi um dos escolhidos para receber a medalha do Mérito Legislativo amanhã, na Câmara dos Deputados. Essa medalha, gente, é concedida para as pessoas e entidades que tenham contribuído significativamente para o Legislativo ou ao Brasil, né? E o atleta, o Vini Júnior, será condecorado por sua luta contra o racismo, do qual foi vítima ao ser alvo de vários ataques durante os jogos do Real Madrid e por nunca ter se calado em relação a isso tudo. E em declaração recente, o Vini Júnior disse o seguinte: que ele espera servir de exemplo para as crianças, para que isso um dia não aconteça mais. E, de fato, toda vez que a gente trata de questões ligadas ao racismo aqui, Cida Raiz, a gente vai nesse mesmo pensamento do Vini Júnior, né? Para que a gente também aqui no programa Gente que Fala não precise mais falar a respeito desses assuntos. É verdade, Mauro. Nós temos legislação, né, ampla legislação, a Lei 7.716, que é a lei criminal, né? Nós temos a 12.288, que é o Estatuto Racial, e ele ali no seu artigo 4º, né, inciso 5º, ele fala da eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a representação da diversidade étnica nas esferas públicas e privadas. E lá no parágrafo único, ele fala de reparar as distorções de desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias, adotadas, né, tanto na esfera pública quanto privada, que ocorreram durante o processo social do país, né? Então, desde 1500, quando o Brasil é descoberto, logo 30 anos depois, né, 40 anos depois, com a migração dos africanos, né, trazidos para cá, é um processo de construção, né? Negro, por exemplo, não podia sequer frequentar a escola. A primeira Constituição, ela tira toda essa possibilidade. A própria lei da abolição, né, ela só tem 2 artigos, está extinta a escravidão e fica todos os dispositivos em contrário. E com uma única lei criminal, dizia que todo negro pego na rua era vadio e vadiagem era crime, portanto, sujeito à prisão. Quem fica dentro das fazendas são as mulheres, né, fazendo trabalho doméstico para sustentar suas famílias. Então, nota que a construção do nosso país levou a esta condição de subjugar aquele que era diferente. Em 1833, o decreto 1333 proibia os não vacinados, os com doença contagiosa e os negros de frequentarem a escola. Isso não acabou, né? Tanto é que a gente precisou, depois de muito tempo, criar as cotas para tentar minimamente trazer os negros para um patamar melhor de educação, porque a educação no país nunca em tempo algum, privilegiou a questão racial. Então, quando o Vini é atacado, não ataca o Vini, ataca toda a comunidade negra,
né? Todos os negros, todos os afrodescendentes. O Brasil assinou um protocolo em 2014 com a ONU, que era a década do afrodescendente. O que dizia esse protocolo? Ele tinha 3 pilares: reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Reconhecimento é reconhecer tudo aquilo que os negros fizeram para o crescimento e o progresso do país. E quando o Vini traz essa ação de ir para cima, não deixar barato mesmo, né? Tentar trazer as pessoas para o lugar de reflexão, porque no Brasil, especialmente, nós temos uma Constituição Federal que protagoniza lá no artigo 1º, inciso 3º, dignidade humana, e o artigo 5º, que proíbe todo tipo de discriminação, seja ele por raça, etnia, condição social, religião e etc. Então, ele força essa reflexão a nível de Brasil, mas também a nível internacional, porque alguns protocolos são assinados internacionalmente. Quando a gente fala da eliminação de todas as formas de discriminação e preconceito, quando tem uma Convenção 111, que proíbe a discriminação no mercado de trabalho. E a gente tem também o ODS 10, né, que o Brasil é signatário, que é a redução das desigualdades. Quer dizer, como é que você reduz as desigualdades se você não dá oportunidades iguais? Então, o Vini, ele é exemplo, sim, de que a gente não pode se calar, porque todos Sim. nós temos o nosso lugar, né, de direito, e esse lugar de direito tem que ser respeitado em igualdade de condições. Então, acho que é isso, reconhecer é trazer à tona aqueles que foram protagonistas e aqueles que podem servir de exemplo às nossas crianças. A educação é fundamental para que a gente minimize esse estado de coisa. Cida Raiz, qual é o efeito pedagógico da entrega dessa medalha do mérito legislativo para o Vini Júnior? Ele não vai estar lá presente, até porque ele está lá na Espanha, está no meio de temporada, enfim, vai ser representado certamente. Mas o efeito pedagógico para a sociedade desse tipo de condecoração? Na verdade, ele é gigantesco, né? Porque o Vini, ele tem uma grande rede e tudo vira notícia, né? Para o bem e para o mal vira notícia. Mas isso certamente, eu acho que nós, negros aqui no Brasil, temos a obrigação também de dizer, tá vendo? Ó, vale a pena sem lutar, porque muitas vezes as pessoas acham, eu faço, não resulta em nada. Resulta sim. Então, o que ele está dizendo é um pouco daquilo que dizia o Nelson Mandela, né? Ninguém nasce racista, né? As pessoas aprendem a ser racistas. Se elas aprendem, elas podem também aprender a amar. Aprender a olhar para o outro como uma pessoa, como um cidadão, sujeito de direitos. E não simplesmente discriminar pela cor da pele. A minha cor da pele não diz quem eu sou, né? A minha inteligência, e a gente, quando olha, não aquilo que foi trazido pelos nossos colonizadores ou brancos que escreveram livros a nosso respeito, falaram de nós, mas não falam por nós. E nós só temos o país que temos por conta dessa contribuição negra. Eu acho que reconhecer o Vini nesse lugar é reconhecer que todos os negros e negras brasileiros estão, sim, num outro patamar, né, de reconhecimento das suas lutas e do quanto eles contribuíram para a construção desta nação, seja em todos os âmbitos, né? Se você pegar na agricultura, na economia, na construção civil, na literatura, na própria literatura. Então, nós temos que estar e ocupar qualquer lugar, porque lá é o nosso lugar, né? Eu, como mulher negra, tenho o direito de estar onde eu bem entender e quiser, não é? Então, eu agradeço muito, né, a quem fez essa proposta do prêmio, porque ela certamente será educativa, e que venham outros e outros prêmios, não só para o Vini, mas para tantas outras pessoas que muitas vezes estão lá no cantão, nas favelas, nos mocambos, e não são reconhecidas pelo trabalho que fazem. Quando ela tira uma criança, um jovem, do descaminho, ela está prestando um grande serviço à sociedade brasileira como um todo. Legal, gente. Olha, o programa Gente que Fala vai dar uma paradinha agora, bem breve, para o nosso intervalo. Vamos ouvir aqui o nosso apoiador, golinho de água para cada um, e a gente já volta em seguida com mais temas.
Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. O programa Gente que Fala está de volta, edição de terça-feira por aqui, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AllTV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, e às 10 da noite a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de 2 córregos, no Centro-Oeste Paulista e para 20 cidades da região. Vamos aqui analisar o próximo tema. Uma loja de câmeras de segurança na Rua Santa Efigênia vai encerrar suas atividades após ter sido saqueada por usuários de drogas. O estabelecimento teve prejuízo estimado em R$300 mil. Os invasores levaram eletroeletrônicos, cabos, fontes, conectores, estabilizadores e no-breaks. Imagens registradas desse estabelecimento mostram que dependentes químicos forçaram as portas da loja até conseguir entrar no local. E o dado é o seguinte aqui, doutor Rafael Valentini. Nos últimos 10 anos, o número de comércios na região lá da Santa Efigênia caiu de 15 mil para cerca de 2.500 empresas hoje. Ou seja, contra fatos não há argumentos, e esses fatos nos trazem números. E o que isso tudo nos revela? O que a gente pode esperar daquela região daqui para frente, se as coisas continuarem dessa forma? Olha, Mauro, começando pelo óbvio. Isso a gente está vendo ali uma onda de criminalidade. Não há dúvida de que tenha havido ali, nesse episódio específico, um furto qualificado, uma invasão à propriedade, um crime patrimonial. Tudo isso tudo é muito escancarado, mas isso talvez seja certamente é só a foto do que está acontecendo. E eu não sou especialista na área de segurança pública propriamente dito, um estudioso do tema, sou muito mais apegado às investigações, aos processos criminais, mas evidentemente a gente faz parte de uma rotação que está conectada com tudo isso. Então, o que a gente tem ali é uma tragédia social, indo além daquilo que o óbvio, mas poxa, olha, eles estão lá quebrando as propriedades, olha, eles estão lá mais uma vez roubando motocicletas, furtando motocicletas daqueles estabelecimentos de pessoas que só querem trabalhar e ganhar uma renda no final do mês. Tudo isso é verdade, mas assim, ou a gente faz um pacto social de que vamos enfrentar um problema que existe naquela região, e não só naquela região, mas convencionou-se que aqui naquela região, assim, tudo bem. Agora tudo bem. Eu, pelo menos, sou uma geração já que cresci sabendo que a Cracolândia existe. A Cracolândia está lá e ok, sabe? Não tem... aceitem isso. Você quer ficar longe da Cracolândia, não passe na Cracolândia, evite a Cracolândia, não more na Cracolândia. Ou se quiser fazer tudo isso, saiba dos riscos. Então, a gente precisa enfrentar esse problema. É muito chover no molhado e falar o óbvio, dizer que a gente tem que focar numa questão de educação, pensar num tratamento para algumas pessoas que têm ali realmente uma questão relacionada à patologia do usuário e etc. Mas ou a gente... Trazer um pouquinho do que a Soninha brilhantemente disse agora há pouco sobre, mas ao falar ali sobre as iniciativas do poder público no carnaval para evitar abuso, para dar mais amparo, e que algumas pessoas até hoje falam, mas talvez hoje menos, que isso é muito chato, o mundo está chato, o mundo está chato. Eu vou continuar sendo chato de continuar falando, ou a gente investe em educação, ou a gente mexe no problema, ou então a gente vai continuar vendo esse tipo de episódio. Porque isso não é o Brasil. Para algumas pessoas, não é só o Brasil, perdão, o problema não é a questão da lei brasileira apenas. Claro que tem alguns aperfeiçoamentos que podem ser feitos, mas talvez um leigo possa ser sugestionado a achar, mas falta um pouco mais a lei tinha que ser muito mais dura. Poxa, um furto, talvez nessa mesma proporção para uma pessoa primária, na Suécia a pena é inferior a 6 meses. Sabe? Então, assim, não adianta você imaginar... É claro que o Brasil é Suécia, mas onde eu quero chegar o foco não pode ser, vamos aumentar a pena. A pena é considerável até.
Ninguém quer ficar um dia sequer, uma semana sequer, numa cadeia. Ah, mas ali a maioria é reincidente. Para o reincidente, então, é cadeia mesmo. É cadeia mesmo, não é só faz ali, vai para a audiência de custódia, sai depois da audiência de custódia e volta para debaixo da ponte para poder fumar uma pedra. Não é assim que funciona. Agora, o ponto é, essas pessoas elas estão numa situação ali, a cidade de maneira geral, que hoje a gente enfrenta isso com, por exemplo, eu não sou gestor público, mas que tipo de iniciativa a gente pode oferecer para empresas para tentarem voltarem ali para o centro, para poderem colocar nos seus estabelecimentos naquele local? Não sei se o Mauro ia falar alguma coisa, Mauro, perdão. Eu quero fazer um questionamento para a secretária Sônia Francini. Secretária, como destacou o doutor Rafael, tem muita gente que pensa dessa forma. Eu não vou passar no centro da cidade porque eu não quero estar perto da Cracolândia. E só que o problema vai além, né? Tem a Cracolândia, que conhecemos, espalhada no centro da cidade, já tem as mini Cracolândias em vários lugares. Enfim, estar longe da Cracolândia hoje em dia é uma situação bastante difícil. O problema é possível encontrar dentro do problema até onde vai o problema da saúde, onde começa o problema da segurança pública, porque são duas coisas completamente separadas e que precisam ser tratadas conforme cada caso. E quando você tem uma cena de uso como a Cracolândia mais conhecida, que é a da luz, as dificuldades, Mauro, é que essa separação entre saúde e segurança pública também fica mais difícil de desenhar claramente. Então, sim, o uso abusivo de uma substância é, em princípio, um problema de saúde e de assistência social. Isso também está ficando cada vez mais claro, porque não adianta você achar que a pessoa vai aderir a um tratamento de saúde e volta para a calçada. E a vida é na calçada, o banheiro é a calçada. Então, além de uma atenção, um tratamento em saúde, a pessoa precisa ter um lugar para estar. Esse lugar pode ser uma residência terapêutica, e felizmente têm sido abertas novos equipamentos desse tipo na capital, inclusive pelo governo do estado. O governo do estado tem que fazer um investimento nesse sentido também. Tudo que é mais na ponta acaba sendo de responsabilidade da prefeitura, mas a gente tem tido, recentemente foi inaugurada uma residência terapêutica ali na Zona Norte, super interessante e tal. Então, assim, tem toda a questão de atendimento à pessoa que faz o uso nocivo de drogas, que tem um quadro de dependência, que tem uma porção de comorbidades, de outras coisas associadas. Esse tratamento tem que ser de saúde e assistência social juntos. Até se ela passar por uma internação, desintoxicação, sai do hospital, pô, beleza, tô bem. Se ela não tiver para onde ir depois, a gente está devolvendo ela para a situação de calçada. E aí tem toda a questão do crime organizado, seríssimo, gravíssimo. Não pense que um belo dia dá os 5 minutos nos usuários e eles falam assim, vamos todos lá em mutirão, estourar uma loja. Tem todo um movimento de incitação ali mesmo, né, do crime. Então, o crime organizado se beneficia da multidão, que de uma certa forma é dependente dele também, do crime organizado, e que se beneficia do resultado, dos furtos, das depredações. Então, é um pouco clichê, né? O Rafael falou agora, lá vou eu falar em educação de novo, mas assim, sem uma ação inteligente, organizada, a gente vai ficar sendo, não é só os usuários que são empurrados de um lado para o outro, a gente também fica sendo, como poder público, como setor privado, empurrado de um lado ou para o outro, tentando resolver coisas que são muito complexas. Agora, uma delimitação tem que estar bem clara assim, puxa, ele é um usuário, ele faz uso nocivo, é uma situação dificílima, qualquer um que tem um alcoolista na família sabe como isso é difícil de tratar, de lidar, de conviver. Agora, arrombar uma loja, fazer um quebra-quebra, um mutirão, agredir uma pessoa, isso é uma ação criminosa. Então, você pode até atenuar e dizer assim, puta, o cara tá... Olha a situação dele, péssimo. Ele não é um traficante, ele é um usuário que está passando pedra adiante para poder pagar a sua própria tal. Ok, a gente pode compreender o contexto daquela pessoa e que ela pode precisar de uma pena de prisão ou pode precisar de um tratamento compulsório, inclusive. Agora, o que é criminoso é criminoso, pronto. Agressão, depredação. Aí fica uma situação meio assim desconfortável, até das forças de segurança, ou desconfortável, ou totalmente equivocada, que assim, não, mas eu não posso relar a mão
cara. Ah, não, se eu relar a mão no cara, vem os direitos humanos aqui me encher o saco. Ah, não adianta nada a gente prender, porque depois a justiça solta. A força de segurança tem que fazer o seu papel e coibir a atividade criminosa, e coibir agressões, e coibir vandalismo. E se não houver violência, abuso, nós aqui de direitos humanos entendemos que essa também é uma defesa dos direitos humanos. A pessoa não pode andar na rua correndo o risco de ser agredida, de ser assaltada, ter que fechar o seu comércio, porque a polícia tem medo de coibir a atividade criminosa e depois bota a culpa na gente. Tudo bem, eu entendo. A gente de direitos humanos, às vezes, né, a gente tem uma postura muito de incompreensão em relação à atividade policial. Eu admito isso. Parece que, na dúvida, quem está errado é a polícia. Então, eu também entendo que a polícia se ressinta da gente às vezes, mas isso também não pode ser motivo para você deixar de aplicar inteligência, investigação e a energia necessária para reprimir atividade criminosa. Vamos seguir para mais um tema aqui. Vamos falar com a Carolina Fernandes sobre o seguinte. Vamos mudar totalmente o assunto para dizer que a chamada geração prateada, quem é essa geração prateada? É formada por pessoas com mais de 50 anos de idade. Essa geração movimenta cerca de 2 trilhões de reais por ano no Brasil, e a tendência é de que esse valor só aumente, apesar desse segmento de público ser carregado de mitos e também ser considerado incipiente em termos de inovações, com muitas marcas não percebendo sua relevância. E essa importância não para de crescer em razão do aumento contínuo da expectativa e da qualidade de vida. O que está faltando para a geração prateada, então, Carolina? Pois é, Mauro, até tem uma pesquisa aí do IPEA que até 2040, metade da nossa força de trabalho aqui no Brasil, ele vai ter mais 50 anos. Então, as marcas, elas não podem ignorar aí tanto esse potencial econômico da geração, que muito em breve vai ser o principal consumidor que a gente vai ter aqui no país, né? Então, além disso, a gente consegue ver muito a questão da presença digital deles, né? Eles têm crescido cada vez mais. Isso a gente consegue ver tanto pelo uso frequente da internet e participação em rede social, mas a gente sente que as marcas hoje não estão tendo estratégias específicas para esse público, né? Então, o que eles precisariam de fato fazer? Adaptação das suas campanhas de uma forma direcionada, né? Imagens até que retratem mais essa geração prateada. Então, a gente fala muito desses bancos de imagens que são usados. Antes a gente lutava pela brasilidade, né? Aquelas fotos que antes eram aquela coisa nórdica, que as pessoas não se reconheciam. E isso continua acontecendo ainda para essa geração 50 a mais, né? Então, e quando a gente fala 50 a mais, não dá para a gente colocar todo 50, 60, 70, 80, 90, porque são diferenças, né? Assim como a gente fala do público infantil, não dá para a gente tratar do 1 ao teenager, né? Até os 10 anos da mesma forma. Então, é preciso a gente entender algumas particularidades e fazer estratégias de acordo e condizentes com o público que a gente quer atingir e qual é o produto e o mercado, né? Então, adaptar essas campanhas aí, então, como que poderia ser feito? As fontes, né? O tamanho das letras maiores, com um destaque maior, vídeos com legenda mais lenta para que eles consigam ler também. Entre outras necessidades aí que a gente vê na adaptação da linguagem no dia a dia, de acordo também com capacidades físicas. E uma coisa que eu acho que é o principal hoje é a questão de segurança online. Por mais que todo mundo hoje está factível, né, da gente ter algum tipo de golpe, alguma fraude que aconteça, a geração prateada aí a gente entende que está mais suscetível a cair em golpes aí online de compras que não são entregues, né, produtos, enfim. Então, a gente precisa criar experiências aí de uma forma mais acessível e confiável para esse público. Como é que o mercado, como é que as marcas olham para o público 50 a mais, pensando na seguinte realidade? Tem o público que chega aos 50, com estabilidade financeira, que já pode desfrutar da vida, digamos assim, né? E não vai se preocupar com isso, esse público não vai se preocupar com o dinheiro, né? E tem aquele que já não tem mais espaço no mercado de trabalho, foi demitido, conseguiu um outro emprego ganhando menos, se conseguiu, às vezes está na informalidade, ganhando cada vez menos, aí daqui a pouco já não consegue mais
tem um plano de saúde, já começa a ter problemas de saúde, não consegue fazer prevenção, enfim, então é uma realidade dura para um público e que as marcas precisam estar atentas também, né? Não, sem dúvidas, né? E eu falo isso que eu olho dentro de casa. Eu tenho um avô de 89 anos, uma avó de 93. Meu avô é super digital, high-tech, pais nos 60 a mais. Então, quando a gente olha, não são as mesmas coisas dos meus pais nem dos meus avós. Então, a Soninha, eu queria até que ela contribuísse. Ela mandou aqui no nosso chat falando uma coisa que eu acho muito interessante e que fala, né, dessa geração. É uns 50 a mais que é importante como as marcas precisam se adequar também ao público, né, Soninha? O que eu falei é que hoje eu tenho maior dificuldade no banho de saber se eu estou pegando o shampoo ou o condicionador. Porque as letras são minúsculas, cara. Eu vou ter que levar óculos para o chuveiro. Então, quando ela falou a quantidade de coisas que a gente tem que se preocupar, chega a esse ponto, né? O rótulo, o bendito do rótulo. Então, que bom que vocês estão pensando nisso. Com certeza, acho que o óbvio só é óbvio para quem passa isso no dia a dia. Se a gente não faz pesquisa, se a gente não entende o consumidor do outro lado, isso, querendo ou não, fica de uma forma que vai ser mais do mesmo sempre, sempre para o mesmo público, e por não ter um produto específico, é o que as pessoas acabam usando, porém, quem chegar primeiro e atender esse público de uma forma condizente, específica, da forma como ele quer, vai ganhar o mercado. E o que o público 50 a mais quer? O que ele está pensando? Ele está pensando mais, ó, daqui a pouco eu estou no 60 a mais, ou ele quer continuar no 40 a mais e querer ficar mais próximo desse público? Não dá para a gente generalizar, né, Mauro? Mas eu entendo que o que eles querem é facilidades. Então, assim, a letra vai ficar um pouquinho maior, ele vai poder consumir exatamente o mesmo produto que ele consumiu. Mas ser um pouco mais fácil para ele no dia a dia, por que não, né? A mesma coisa, ler alguma coisa, receber um outro produto. Eu falo muito desses e-commerces, quando você quer vender alguma coisa mais direcionada, você precisa ter menos cliques, menos botões, ter um canal ali de atendimento, um WhatsApp que seja direcionado, porque as pessoas têm mais dúvidas, eles não são nativos digitais como essa geração nova, né? Então, eles tiveram que aprender ao longo do tempo com várias evoluções. Então, eu já nasci numa geração que nem computador, eu fazia trabalho da escola em papel almaço, né? Então, eu já tive uma diferença aí. Então, quando a gente fala de uma outra geração que não tinha nem televisão, muitas vezes, é muita ruptura e desconectividade que se tinha para entrar de uma forma que seja usado como se eles já soubessem 100%. Então, tem um Papel passo atrás. almaço? Papel Papel almaço ao maço. você não é da geração Acho, mimeógrafo. não, acho que não. Papel ao maço já era... Antes eu ia para a biblioteca fazer Hum. trabalho da escola, então, assim, não existia o Google ainda. Então, algumas coisas que a gente vai tendo de evolução com as novas gerações e precisa ir adaptando para todos os mercados, realmente. Carolina, a Daniela Neves no YouTube pergunta o que um profissional 50 a mais pode oferecer como diferencial a uma empresa. É o que eu acabei de falar, né? Tem que olhar esse público que está ainda ali na força de trabalho e morrendo de medo de perder o emprego e de repente não se encontrar mais. Eu vejo muito que a geração 50 a mais, eles trazem uma calma que a gente das outras gerações não tem, principalmente das novas gerações, além de toda a experiência que eles vão ter muito além, eu vejo muito que as nossas gerações novas, elas são muito imediatistas. Quando a gente precisa trazer outros conceitos, outros contextos aí, dentro disso de ter a habilidade de conversar com todo mundo, ter essa habilidade de pensar com um pouco mais de calma, ser não tão aquela coisa acelerada que é o ritmo que a internet conector proporcionou para tantas gerações novas aí dentro disso, né? Então, eu falo muito que essa parte da geração 50 a mais, ela traz um outro contexto também de equilíbrio, né? É importante a gente ter, assim como eu falo muito que lá na nossa agência de comunicação, é importante a gente ter times mesclados, então, homens, mulheres, já tivemos pessoas PCD, 50, 60 a mais, exatamente porque a gente consegue enxergar o todo. Então, quando a gente tem equipes que fazem parte em grupos, né, que estão específicos, né, dessas diversidades, casais LGBT já tivemos, inclusive. Então, o que a gente coloca é importante a gente ter todo mundo,
né? Para que seja feito para todo mundo a comunicação de uma forma mais assertiva e direcionada e pensando para o público, porque você tem alguém ali que é parte disso, né? Então, o 50 a mais dentro dessa pergunta que foi feita, Mauro, traz exatamente isso, é trazer esse contexto de experiência do 50 a mais para o produto ou serviço que eles entregam aí. Cida Raiz, a pergunta aqui do Paulo Gonçalves no Facebook, bem breve a resposta, porque o tempo já está apertadinho aqui. Quais as dicas que você dá para quem quer conhecer mais sobre a África, cultura, história, etc., diz ele, e não aprende isso nas escolas? E é interessante esse ponto de vista aqui dele, né, do Paulo Gonçalves, porque muitas escolas não estão seguindo a lei do ensino da história da África, né? Uhum. Na verdade, a Lei 10.639, que obriga todos os institutos de ensino, seja ele privado, particular ou do município, do estado, em todos os níveis, desde a pré até a universidade, que se fale da história da África e do negro no Brasil. Eu fiz uma pós-graduação em História da África e do Negro no Brasil. E, para além disso, viajei, fui para a África também, para entender um pouco do meu povo, né? Então, nesta linguagem tem muitos escritos, tem muitos escritores negros que falam disso, e tem escritores brancos que também se preocuparam, não só de escrever baseado no que leu, mas de ir atrás, né? Então, tem muito livro, tem muita literatura, e é importante ler, mas ler sem aquela coisa de que se o negro só é legal se foi escrito por alguém que tem um viés de esquerda ou se tem um viés de direita. Não, é ir para a raiz, né? Como é o meu sobrenome, conhecer a nossa ancestralidade, até porque ninguém é totalmente branco, né? A gente tem os mouros, por exemplo, né? Muitos europeus são descendentes de mouros. Sim. E a nossa história começa na África, então entender a nossa ancestralidade é muito importante, mas eu indico a biblioteca, né? Se você pesquisar, hoje o site GPT, ele pode trazer boas indicações de leitura também. Legal. Doutor Rafael, a Marina Trindade no Instagram quer saber se a justiça criminal no Brasil é seletiva. Bem breve, doutor. Bastante seletivo, e os números falam por si só. É só ver que a maioria das pessoas que estão presas, elas têm cor e origem. Isso não é uma questão da natureza, não dá da natureza. Existe toda uma questão aí por trás disso. Então, sim, é a seletividade do direito penal. Jaime do Jardim Bonfilholi, secretária Soninha te pergunta o seguinte: por que é tão difícil a Cracolândia ser extinta? Porque ela meio que se consolidou ao longo dessas 3 décadas, né? Alguém chegou a dizer que se a Cracolândia já fosse uma pessoa, seria um adulto com filhos. E porque fica tudo muito borrado mesmo. Cena aberta de uso é desafiador em qualquer lugar do mundo, seja qual for a droga de escolha, como a gente diz. E o que não vai dar certo é solução simplista. Não, interna todo mundo à força e pronto, está resolvido. Não, arranca todo mundo da rua. Começa daí. Se a gente não levar a sério a complexidade da questão, a gente vai continuar se degladiando, batendo cabeça e insatisfeito com o resultado, sem resolver o sofrimento de ninguém. Gente, muito obrigado pela presença de todo mundo. Vamos colocar um ponto final aqui nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, terça-feira. Participaram com a gente Soninha Francini, secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Obrigado, secretária. Carolina Fernandes, jornalista, autora e palestrante, colunista do canal Bússola, da revista Exame, do portal Costumer, CEO e fundadora do Hub Cubo Comunicação. Cida Raiz também, psicóloga, terapeuta, conselheira do Consocial da Fiesp e da União Afro-Brasil, comendadora da Oiupalpo e na Limpo. E o doutor Rafael Valentini, advogado criminalista, sócio do FVF Advogados. Mais uma vez, gente, muito obrigado em nome de toda a nossa equipe. Programa Gente que Fala por aqui é sempre realização da ABCom. Apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você ouvinte, você espectador, é sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias.
Chegando na programação da 365, o Lucas Neto, ele vem com o programa Melhor para Melhor Idade. Lucas, um bom programa aí para você, uma boa tarde para a audiência. A gente volta amanhã, aqui pela 365, pela All TV, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube e a retransmissão na Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Um abraço, tchau, até lá.